Olá! Gostaria de começar hoje com uma pergunta. Na verdade, uma pergunta sobre perguntas. O que vocês fazem quando vocês têm uma dúvida? Quando vocês não sabem alguma coisa? Precisam pesquisar, consultar, receber uma resposta. Hoje em dia é fácil. A gente entra no Google, a gente manda um WhatsApp, dá uma ligada, procura na Wikipédia. Várias e várias formas de obter conhecimento. Várias e várias formas de obter informação. Mas todos nós sabemos que não sempre foi assim. Num passado até não tão distante, a dificuldade de obter informação e respostas talvez para as perguntas mais básicas, mais cotidianas, poderia ser um processo extremamente complicado. Por que eu digo isso? Porque essa questão foi talvez a responsável pela mudança de era na transmissão da Torá. Querem saber por quê? Venham comigo. Vamos para mais um capítulo na nossa série A Biblioteca Judaica. Até hoje falamos da era dos Geonim. Para quem lembra, lá pelo ano 500 até o ano 1000. A época dos Geonim é a primeira época logo depois do fechamento do Talmud e a época que traz, na verdade, autoridade a essa obra como autoridade máxima para o povo judeu inteiro. Porém, há uma grande diferença entre essa época e as épocas que vêm depois. Se a gente for fazer um zoom out, dar uma olhada por cima em toda a história judaica, vamos ver que uma coisa que é muito clara é o dispersamento do povo judeu em todas as terras. Se começarmos desde o tempo do segundo Beit HaMikdash, onde o povo está concentrado na terra de Israel, depois vem a destruição do templo e o povo ainda está concentrado na terra de Israel. Ele é transmitido para a Babilônia na época dos Amoraim, do Talmud, continua no Oriente Médio, na Babilônia, um pouco no Iraque, em outras áreas, mas por lá, durante a época dos Geonim. Por volta do ano 1000, os judeus começam a se dispersar e a criar novos centros, novas comunidades. Aliás, esse dispersamento teve mais uma desenrolação mais para frente, lá pelo ano 1500, com a expulsão dos judeus da Espanha. Mas vamos com calma, a gente chega lá. Pelo ano 1000, tem quem diga o ano 1054, que é marcado pela morte de Rav Hai Gaon, o último dos Geonim, já vemos que a Torá, assim como o povo judeu, toma outra forma. Toma uma forma um pouco mais dispersa, um pouco mais afastada. Novos centros vão se criando, não somente em Bagdá, mas também no norte da África, na Espanha, em Provença, no sul da França, no norte da França, na Alemanha, na Itália, tem no Iêmen também. Alguns novos centros, novas comunidades, muito fortes, com bastante judeus, que precisam de uma nova liderança. Não dá mais para se apoiar somente a um centro religioso, a um centro espiritual que está na Babilônia. Isso já não é mais possível, uma vez que às vezes a gente precisa saber se a sopa está kasher ou não está kasher. Se eu tenho uma pergunta referente à minha fé, eu não posso esperar agora 2 anos até minha pergunta ir, minha resposta voltar. Isso é algo que é inaceitável. E com isso, começam a se desenvolver novos centros de estudo da Torá. Isso é bom ou isso é mal? O que vocês acham? Por um lado, com certeza podemos dizer que não é a forma ideal. A forma ideal da vida espiritual e da vida física também do povo judeu, que ele está concentrado num lugar só, que ele vive como um povo só, com um costume só, com uma lei só, de forma única, sendo que todos nós, mais ou menos, temos uma vida parecida. Porém, podemos enxergar um outro lado também. Há uma grande riqueza na diversificação. Às vezes, se não estivéssemos separados, se a Providência Divina não tivesse colocado cada grupo de Yehudim em uma parte diferente do mundo, desenvolvido uma forma de estudo diferente, uma escola diferente, muitas de nossas riquezas espirituais não seriam desenvolvidas. Se é bom ou mal, difícil de saber. É um fato. É um fato que essa época é marcada por diferenças, às vezes por divergências. Por exemplo, um conceito muito famoso, talvez dos mais marcantes na nossa vida judaica, é o conceito de Ashkenazim e Sefaradim. Esse conceito, Ashkenazim são judeus que a liderança deles se concentrava em Ashkenaz, no oeste da Alemanha, na França, enquanto os Sefaradim são judeus que a liderança deles se concentrava na Espanha, praticamente no sul da Espanha e no norte da África. Geograficamente, a distância é muito pequena, mas culturalmente falando, 2 polos. Um lado dominado pelos cristãos, enquanto o outro é dominado pelos muçulmanos. 2 escolas de estudo que se desenvolvem e automaticamente 2 formas de enxergar e ver e ler o Talmud e, consequentemente, a Halachá, a vida prática judaica. Isso trouxe uma grande riqueza para o povo judeu. Às vezes não é fácil. Temos sempre que lembrar que o incomum é muito maior do que as divergências. Eu vou dar um exemplo.
Todo mundo conhece a diferença entre Ashkenazim e Sfaradim, que os Ashkenazim costumam não comer grãos em Pesach. Esse costume de não comer grãos provém, na verdade, de um certo afastamento da proibição que engloba a todos de não comer chametz, de não comer trigo fermentado. No principal, na base, todo mundo concorda. Na base, um fala oi, o outro fala ai, mas no final das contas, a reza, para quem for analisar, é praticamente igual, muda uma palavra aqui, uma palavra lá. É verdade que, culturalmente falando e na forma de vida, às vezes esses pequenos detalhes fazem muita diferença. Mas no final das contas, somos um povo só. No final das contas, temos uma cultura só. No final das contas, temos uma Torá só, que ela é desenvolvida por todos os nossos sábios, de diferentes lugares, de diferentes escolas, de diferentes visões, e todos juntos fazem essa harmonia, fazem essa linda sinfonia que é a Torá. A época que vamos tratar, a partir de agora, é chamada da época dos Rishonim. Rishonim, a tradução seria os primeiros. Curioso, né? Já falamos de Moshe, dos profetas, de Anshei Knesset Agdolah, do tempo da Mishnah, do tempo do Talmud, dos Geonim, e depois de tudo isso chegam os primeiros? Não, mas não é bem assim. Os primeiros sempre são chamados pela geração posterior, ou pela fase posterior, aqueles que estavam logo antes. Hoje vivemos na época dos Acharonim, os últimos. Em relação a o que acontece no mundo a partir de 1500, quem estava lá antes é chamado dos Rishonim. Essa época dos Rishonim era marcada por alguns acontecimentos e por alguns fatos. O primeiro deles é exatamente essa dispersão, novos centros que falamos, essa divisão entre uma parte do povo judeu vivendo sobre o domínio cristão e outra parte vivendo sobre o domínio muçulmano. Uma das coisas mais marcantes nessa época também é o grande sofrimento. Para quem conhece um pouco de história, sabe que estamos falando sobre a Idade Média. Na Europa, a Idade Média é uma idade muito obscura. O cristianismo, que na verdade manda na Europa, ele transforma as pessoas em muito ignorantes, em muito distantes da sabedoria. Por outro lado, no mundo árabe, dependendo da época, também não foi fácil para os judeus, sendo que onde viviam perto de grupos muito radicais, eles também perseguiam a fé judaica. Dentro de todas essas perseguições, as cruzadas ou os almohadim, todos esses vamos estudar e ver sobre eles mais para frente, se desenvolve uma Torá fantástica, uma Torá linda. Um outro ponto muito importante na época dos Rishonim é que eles ganham, por mérito, uma posição quase única na interpretação do Talmud. A partir do fechamento da época dos Rishonim, que como dissemos, fechamos por volta do ano 1492, com a expulsão da Espanha, muito poucos serão aqueles que poderão interpretar o Talmud não sendo aos olhos dos Rishonim, como não se baseando nas obras que vieram nas gerações passadas. Essa época é difícil de apontar quando ela começa. Tem quem aponte, como falamos, no ano 1054, com a morte de Rav Hai Gaon e o fechamento da última das yeshivot dos Geonim na Babilônia. Na verdade não foi exatamente fechado, mas passaram a ser menos importantes, menos centrais no povo judeu. Tem outros que marcam isso com uma história um pouco anterior, mais ou menos 100 anos antes, a história dos 4 viajantes. 4 viajantes são 4 grandes rabinos que saem da Babilônia com o intuito de juntar dinheiro para as comunidades de lá. Porém, como muito comum na época, o navio ele é capturado por piratas, nada mais nada menos. Uma história de piratas no meio da história judaica. E esses 4 sábios, dentro de todos os outros tripulantes, são vendidos a diversas comunidades como escravos. As comunidades judaicas que já estavam se desenvolvendo nos lugares, seja no Egito, no norte da África, na Itália ou na Espanha, sabem que entre os prisioneiros há judeus e eles tentam, com muito esforço, fazer a mitzvah de Pidyon Shvuim, de resgatar os seus prisioneiros. Só que eles não imaginam quem são esses prisioneiros. Quais são as grandes personalidades que, na verdade, eles estão sendo trazidas para as comunidades. Rabbi Hushiel, por exemplo, um dos prisioneiros, se torna o líder do judaísmo no norte da África. O outro dos grandes prisioneiros chega na cidade de Córdoba e, ao sentar no meio da palestra do grande rabino de Córdoba, quando foi perguntada uma pergunta que ninguém saberia responder, ele levanta, dá uma resposta clara e entendem que temos um novo rabino na nossa cidade. E essas 4 personalidades começam a desenvolver nos lugares onde estão novos centros de Torá, novas formas de vida, novas visões. Vamos, a partir de agora, analisar toda essa riqueza, uma de cada vez, e tentar entender o que nos torna o povo tão especial, o povo da Torá. Até mais.